Olá a todas, todos e todes, bem-vindo ao ciclo de debates sobre educação, cultura digital e tecnopolíticas da educação, organizado pelo Observatório Edutécia. Para quem ainda não conhece o Edutécia, pode acessar o nosso site www.edutecia.com. E nós hoje temos como o tema, né, do debate materiais didáticos na era digital. E, claro, a gente trouxe 2 professores e autores de materiais didáticos, de livros didáticos, que vão debater esse tema com a gente. Temos o professor Anselmo Branco, que é licenciado em Geografia e História, professor de Geografia da Rede Particular, autor de livros didáticos e paradidáticos de Geografia no ensino fundamental e no ensino médio, pelas editoras Saraiva, Ática e Scipione. E temos também o professor Fernando César de Abreu Viana, doutor em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal da Paraíba, licenciado e mestre em Matemática pela UFPB também, professor efetivo do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba e autor de livros didáticos de matemática para o ensino fundamental e ensino médio. Então, gente, muito obrigada por vocês estarem aqui, contribuindo com a vasta experiência de vocês em materiais didáticos, com debate também do que está acontecendo hoje, né, nessa revolução digital. E a ideia é falarmos com professores, para professores, né? O Observatório traz isso como uma meta importante para que a gente participe dessa formação de opinião pública sobre esse assunto. Eu vou fazer uma breve introdução aqui antes de passar a palavra para os convidados. Eu conheci até o Anselmo na BET Brasil. A BET Brasil é uma grande feira de, enfim, inovações digitais, materiais didáticos, editoras. E eu conheci o Anselmo, que estava lá fazendo uma palestra, né, aberta, com outro professor, William Cereja, e falando de materiais didáticos hoje, conversando com professores, foi um momento belíssimo, e eu fiquei super empolgada, convidei o Anselmo, que depois também me apresentou o professor Fernando, e eu tenho certeza que especificamente esse debate de hoje, vai ser muito interessante para os professores, né. Então a BET Brasil, puxando esse gancho aí, a BET Brasil é essa grande panorama do que tem acontecido com os recursos didáticos na educação. Isso foi um dos motivos que eu também fui lá para saber, né, o que está sendo desenvolvido. Fernando e o Anselmo depois vão comentar sobre isso. Mas eu queria resgatar aqui a questão do livro didático também, para a gente começar. O Plano Nacional do Livro Didático, o Programa Nacional do Livro Didático, que existe já há um bom tempo, pelo menos aí desde os anos 80, e que no PNLD, a gente chama ele de PNLD 2012, a gente teve essa coisa dos objetos educacionais digitais, que são recursos que a gente tem associado ao livro físico, né, que são online, que podem ser vídeos, enfim, mapas interativos, né, que mudou um pouco esse panorama, já vem, né, caminhando de mudar esse panorama do que seria o livro didático. Temos também hoje um grande debate sobre os recursos educacionais abertos, né, que são materiais também didáticos em qualquer suporte, qualquer mídia de domínio público, né, que podem ser usados e podem ser readaptados, né. O MEC tem também a plataforma de recursos, o RedMec, então essa virou uma grande realidade, os recursos educacionais digitais, para quem trabalha com livro didático. Eu também sou autora de livro didático, também estou um pouco por dentro do que tem acontecido, assim, né, embora o livro físico ainda seja a referência central, né, a gente trabalha muito em cima do livro físico e os recursos digitais são complementares, digamos assim, mas existe, enfim, um caminhar aí das coisas que está mudando a própria ideia de livro didático, né. Então, assim, eu já vou perguntar, para o Fernando, para o Anselmo, o que vocês observaram, nesse cenário, nessa evolução atual,
quais as mudanças relativas à digitalização de conteúdos, até especificamente no caso do livro de vocês, e como vocês acham que tem sido a repercussão desses objetos digitais ou recursos digitais, associados ao livro, né, na realidade de vocês? Tem sido positivo? Se ainda não tem muita apropriação? O que que vocês têm observado? Vou passar para o Anselmo primeiro. Tá bem. Bom, agradeço bastante, Paula, essa oportunidade com o meu colega aqui, meu amigo Fernando Viana. É, é uma oportunidade excepcional de poder compartilhar algumas ideias, algumas visões, algumas opiniões, análises sobre essa revolução que vem acontecendo. Podemos usar essa palavra mesmo, né? Porque é um contexto de muitas transformações, né? Então, quando você falava aí, né, do PNLD lá, dos anos 80, 90, quer dizer, um programa hoje é um programa fabuloso em termos de política pública voltada para a educação, é o maior programa de distribuição de livro didático no mundo. Imagina a estrutura que não está por trás disso, pensando, né, nos milhões de alunos na educação, considerando também a, a diversidade regional no Brasil, essa imensidão que é o território brasileiro. Depois a gente vai detalhar um pouco mais isso, porque isso tem muito a ver com o que a gente vai ponderar aqui, Paula, em relação à utilização, né, dos recursos digitais, dos objetos educacionais digitais. Você falava lá da BET Brasil, é uma feira realmente gigantesca que trouxe uma série de novidades, as editoras, as empresas, né, do setor educacional apresentando diferentes recursos, novos recursos, inclusive alinhados à inteligência artificial e generativa, né? E o que eu até antes de me preparando, né, para essa nossa conversa, eu pensava justamente assim, um dos recursos que existiam lá nos anos 1990. Eu comecei a dar aula, né, nos anos 1990, não sei como é que é a trajetória do Fernando aí, mas e aí o que acontecia? A gente tinha, era o videocassete, né? E a gente passava lá algumas coisas assim no videocassete, colocava para os alunos trechos de filmes, ou às vezes passava filmes inteiros. Aliás, eu acho que quando a gente pensa um pouco nessa questão do uso de recursos, né, digitais, eu digo digital agora porque eu não vou passar um filme para o estudante em videocassete, né? A gente vai se apropriar da internet, vai usar lá, isso está disponível no YouTube, então você consegue passar alguma coisa ali de vídeos, e tem uma imensidão, né, de vídeos, de filmes e trechos de filmes que você pode se apropriar disso e passar para os estudantes. Eu acho que a gente tem uma obsessão muitas vezes, né, em diversificar os recursos, esses objetos educacionais digitais, e de fato existe uma variedade grande, a gente vai ponderar isso aqui também, mas eu acho que a gente tem que, paralelamente assim, a esse letramento digital, né, paralelamente essa educação dentro desse contexto de internet, de recursos digitais, de redes sociais digitais, a gente não pode esquecer que a educação ela está para formar formar, né, seres humanos, né? Eu acho que a educação ela não pode esquecer nunca, nunca, desse caráter humanitário, né? Dessa humanização. Então, eu acredito que, às vezes, passar um filme, né? É claro que aí vai depender da realidade da escola, vai depender da realidade ali do professor, dos recursos que ele dispõe. Mas eu não deixo, né, de passar um filme, assim, por exemplo, Adeus Lenin. É um filme fantástico para entender, né, a derrocada do socialismo, né, o que aconteceu ali naquele contexto. E é claro que você passando esse filme, você vai ter propósito aí para trabalhar, né, todo aquele contexto, né, do final dos anos 1980, início dos anos 90, que foram assim muito representativos, e as consequências disso a gente tem até hoje. Quer dizer, você olha para a guerra da Ucrânia,
né? Lá na União, a Rússia e a Ucrânia. Quer dizer, você tem uma ligação direta com essa questão lá, que foi abordada justamente nesse filme Adeus Lenin. Eu peguei esse filme como exemplo, mas, claro, tem uma quantidade muito grande de filmes, né? Que às vezes trechos ou na sua completude, integralmente, você pode passar. Eu estou falando, claro, aqui com o professor de geografia, né, que sou. O Fernando é professor de matemática, mas também é professor de história, pode se apropriar disso, de sociologia, filosofia, enfim. E então a gente não pode esquecer, né, disso, que o que na verdade muitas vezes foi se alterando foi assim, a estrutura. Mas um filme, ele estava lá disponível para você passar na década de 90 e esse filme está hoje disponível também para passar aqui na década de 2020. Então, é muito importante entender que, além do propósito assim, pedagógico que existe, né, por trás de um objeto educacional digital, e nesse caso aqui eu insiro também o filme, que é um vídeo, né? É muito importante pensar de que maneira você vai é, instrumentalizar, no bom sentido, né, esse material para que ele tenha realmente um efeito significativo, representativo, do ponto de vista da formação acadêmica do estudante, mas também sempre pensar que você pode tirar disso uma formação humanística. E eu acho que eu estou falando concretamente desse filme, porque você tem um lado ali de relação do filho com a mãe, né? Que é muito, muito, muito interessante de se trabalhar do ponto de vista humanístico. Então, eu acho assim, eu quis colocar esse contraponto mais da questão da digitalização, dos recursos digitais, dessa revolução tecnológica, inteligência artificial generativa, mas a gente não pode esquecer que a gente, na verdade, está formando seres humanos, né? Que a gente está preocupado com a formação desse ser humano, não no sentido de formatação, muito pelo contrário, né? No sentido mesmo de dar subsídios para que ele possa se inserir na sociedade, para que ele possa entender os contextos sociais, econômicos e políticos e até, de uma certa maneira, promover algum tipo de modificação nisso que a gente vê em termos de realidade socioeconômica, política, ambiental, né? Então, assim, hoje nós temos até pela estrutura física, material que a internet disponibiliza, sobretudo a internet, né? Nós temos uma diversidade enorme de recursos. Agora, quando a gente pensa em material didático, concretamente, ou no livro didático especificamente, hoje você tem, e isso é distribuído aos professores no Programa Nacional do Livro Didático, livros que são livros digitais. E aí vale a pena também fazer uma diferenciação entre livro digital e livro digitalizado. O livro digitalizado é um PDF que é subido lá, que fica disponível, né, na internet, mas ele não tem o perfil, ele não tem a estrutura do HTML5. Então, a estrutura do HTML5 é a estrutura dos portais de notícias, quer dizer, eu posso usar isso em qualquer dispositivo. A possibilidade de uso, né, dessa versão digital, que é diferente da versão digitalizada do PDF que está lá, né, é justamente isso. Eu vou ter ali nessa versão digital, os GIFs, você vai ter, então, essas animações, né, de imagens, você vai, que vão proporcionar explicações, por exemplo, no caso de geografia, sobre a paisagem, sobre as transformações da paisagem. Você vai ter lá um mapa interativo, como você falava, um infográfico animado, vídeos curtos. Então, os recursos eles são bastante diversificados nessa proposta de objetos educacionais digitais, só que eu acesso eles lá no próprio, tá o PDF do livro, mas tem lá um íconezinho, acho que é hiperlink, né, Fernando, que a gente chama disso aí, tem lá um hiperlink, e aí você vai acessar esse objeto educacional digital. Só que aí entra Bom, então pensando assim, do ponto de vista pedagógico, né, do ponto de vista da utilização pelo professor, é importante pensar o seguinte: eu tenho uma aula para trabalhar com os estudantes, eu tenho ali um tempo. De que maneira que eu vou utilizar esses objetos educacionais digitais
no planejamento da minha aula. Então, é uma coisa que tem que ser muito bem pensada, né? Porque você vai utilizar esses materiais com que propósito? Né? Volto a dizer, a gente não pode deixar de lado também o lado da arte em si, como eu falava do filme, né? Um garoto e uma garotinha que assistem a um filme, muitas vezes ele está ali já desenvolvendo, né, processualmente, uma apreciação pela sétima arte. Ele tá desenvolvendo ali uma habilidade, né, uma competência que está muito relacionada a essa apreciação de um filme, que hoje eu acho que existe uma carência muito grande em relação a isso, né? Porque hoje com assim as redes sociais digitais, né, você tem um dinamismo muito grande nos vídeos. Os vídeos são curtos, os vídeos eles não é tudo muito rápido, então porque senão porque ele tem que ficar mudando, né? Ele tem que ficar mexendo, o dedo tem que estar fazendo isso para poder satisfazer. Então é muito importante olhar para esse aspecto da apreciação, né? E aí, claro, então tem esse componente, que é o componente da apreciação, que é justamente fazer com que o aluno desenvolva essa habilidade de apreciar uma obra de arte, apreciar um filme, tudo, enfim, uma narrativa, né? Mesmo um texto, tudo isso tem a ver com o aspecto da formação humana a qual me referi anteriormente. Mas tem também, então, esse propósito que é justamente dinamizar a aula, né? O que acontece? Hoje, a gente tem que estar alinhado a esse contexto de revolução tecnológica que está impactando a vida dos jovens, dos adolescentes, das crianças, nossa também. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ter um propósito ali de extrair daquele recurso, né, uma eficácia maior, vamos assim dizer, vai no bom sentido, né, no aprendizado. Então, alguns recursos, eles são dinamizadores da aula. Eu me lembro que eu passava, às vezes, e até chegava até no ensino médio, eu dei aula numa escola que o foco era vestibular, entrar na faculdade, mas eu tentava colocar algum tipo de recurso que propiciasse também uma certa dinâmica, que criasse uma expectativa no estudante em relação à aula. Então, eu passava lá um vídeo curto. E tinha umas charges animadas, eu nem sei se tem mais, que até ficava no UOL, sabe? Era até o cara, o chargista, o cartunista, ele morava lá no interior de Minas, já usava, evidentemente, desses recursos da internet, porque ele conseguia elaborar as charges dele lá e mandar para o UOL. E eram charges muito legais, animadas, curtíssimas, assim, de 1 minuto. E eu usava aquilo como um pretexto. Primeiro, o aluno sempre vinha para a aula, né, de geografia, ele vinha com essa expectativa, qual vai ser a charge de hoje e tal, e ali dinamizava mais a aula, gerava uma curiosidade, né, no estudante. Depois eu comecei a usar o Google Earth, né, que é um recurso fabuloso. Eu não vou aqui desenvolver muito, porque, enfim, também vai tomar muito tempo, mas é algo realmente fabuloso em termos de proposta pedagógica, de reconhecimento do espaço geográfico, das transformações. Você pode, inclusive, trabalhar o espaço de vivência. Eu acho que uma coisa muito importante, principalmente aí pensando também agora, né? A gente está falando para os professores em geral, mas a gente tem que pensar, né, nos segmentos, né, anos iniciais do ensino fundamental, anos finais do ensino fundamental, ensino médio. Então, eu acho que o pensar no objeto educacional digital, ele também tem que considerar esses diferentes segmentos da educação, porque senão você não está adequando, né, o recurso à faixa etária do estudante. E eu acho que em todas as faixas etárias é possível utilizar isso. Então, eu entendo isso, eu entendo o objeto educacional digital como um recurso para propiciar a mobilização de competências, de habilidades, desenvolvimento de operações cognitivas, tornar as aulas dinâmicas, mas isso, claro, exige um pensar, um planejar, né, a aula, considerando os recursos que você dispõe. E aí, evidentemente, a gente cai, né, em questões bastante complexas, que você tem que pensar toda a realidade brasileira. Então, assim, eu procurei ter um retorno do uso desses materiais, né? Eu nem sei se tá relacionado a essa pergunta ou se é outra pergunta, por parte dos professores, né? E a gente nota que existe uma diversidade muito grande.
tem professor que nem sabe, nem sabia que existia esses recursos lá, né? Então, eu acho que essa questão da formação do professor, né? Desses cursos, né, de atualização, ela é muito importante, sabe, Paula? Eu acho que isso, o MEC precisa realmente atentar para isso, quer dizer, as redes municipais, as redes estaduais precisam pensar nisso para que o professor possa fazer uso com eficácia desses recursos que estão disponíveis. E volto a dizer, as realidades são muito diversas, são muito diferenciadas, múltiplas. Então, você tem uma escola que vai ter tudo lá funcionando direitinho, né? Internet excepcional, beleza, tal, mas aí o professor ele não se apropriou disso, entende? É muito importante pensar nisso também, né? Por outro lado, você tem professores que têm o interesse disso, mas não têm uma estrutura para poder fazer utilização desses recursos, desses objetos educacionais digitais, né? Por conta justamente dessa realidade brasileira. Uma coisa é você implementar um programa desse na Finlândia, entende? Aí você vai ter tudo funcionando lá nesse sentido de estrutura, estou falando mais das coisas materiais, né? Internet excelente, né? Porque o que acontece? Esses objetos educacionais digitais, no livro digital, ele exige a conexão com a internet. Não é algo que está lá e que pode trabalhar offline, né? Eu me lembro que a gente, quando a nossa editora, quando ela lançou uma coleção chamada Connect, no final dos anos, no início da década de 2010, né? O material ele era um material extremamente pesado, né? Isso até foi contratada uma empresa francesa para fazer isso e foi bastante inovador, bastante inovador. Você pensa que pensar, né, que há 14, 12 anos atrás, né, um material já oferecia essa estrutura de livro digital, com todas essas questões relacionadas à internet, mas o que acontece? O público qual era? Escolas particulares, né? Às vezes a gente também não pode pensar, não, escola particular, escola pública. Eu, nessas viagens que fiz pelo Brasil inteiro, o Fernando também tem essa experiência, muitas vezes nós tivemos contatos com escolas em locais bastante distantes dos grandes centros e que tinham uma estrutura, né? E a estrutura funcionava super bem. Nas áreas periféricas, visitei escolas aqui na periferia de Guarulhos, na periferia de São Paulo, e que tinha uma estrutura excepcional, né? Tudo isso depende muito, né? Da direção, depende, enfim, do envolvimento dos pais com a escola também, né? São realidades múltiplas. Então, eu acredito assim, só para fechar aqui e também você passar aí a pergunta para o Fernando, para o Fernando poder encaminhar também algumas questões relacionadas a isso. É, Nós estamos vivendo num contexto, né, que está de revolução científico-tecnológica, que seria, na verdade, a quarta revolução industrial, né? A internet das coisas, a inteligência artificial aí sendo utilizada, a impressão aí a impressão que é como é que chama? Essa impressão agora digital, o Fernando, que Impressão 3D. 3D? impressão em 3D, né? Um aspecto, né? Então, a gente está vivendo uma revolução e é claro, a educação, ela se apropria e ela é impactada por essa revolução. Por outro lado, a gente tem que pensar também assim, uma vez eu vi uma consideração do Josias de Souza, lá do UOL, né, que ele era da Folha de São Paulo também, e toda essa problemática de vídeos que são disponibilizados nas redes nas redes sociais digitais e que trazem sim, questões muito complicadas relacionadas a racismo, a preconceito, bom, fake news. E a gente fica achando, né, que as redes sociais digitais elas são meio que uma terra de ninguém, assim, né? Dá a impressão que não, mas as redes sociais digitais são empresas, né? Então é muito importante também pensar nisso, né? Que nesse contexto todo de transformações há interesses corporativos também, né? E muitas vezes esses interesses corporativos, eles querem acelerar processos, né,
e processos que impactam diretamente o ser humano. E o ser humano não é máquina. O ser humano ele tem que se adaptar, ele tem que se adequar, né? A gente não pode, evidentemente, criar uma resistência, né? E acho que é por isso que entra muitas discussões ambíguas, né? Eu já vi aí um rapaz falando na internet, não, que essa questão da internet, da inteligência artificial na educação, isso é uma falácia, isso não vai ter efeito nenhum, isso. O outro lá já fala, não, mas um senhor também que muito relacionado à questão tecnológica, né? Não, isso, as escolas hoje estão super atrasadas, as escolas elas não estão em sintonia, né, com a revolução, a quarta revolução industrial. Os professores eles estão totalmente avessos a essas tecnologias e se eles não se adequarem, eles vão ficar para trás. Sabe, não é tão simples assim, né? Porque, como eu falava, primeiro que para você promover uma aula, né, com o uso intensivo desses objetos educacionais digitais, com todos esses recursos, uma aula mais dinâmica, em que o aluno vai ali interagindo. Então, entra no chat GPT, coloca um texto, coloca uma pergunta aí, um prompt para ele, e aí vem um texto, beleza, vem um texto tal. Mas veja, onde é possível fazer isso no território brasileiro? Claro que tem muitas escolas, muitas salas de aula que vão estar equipadas para isso, né? Mas tem muitas outras que não estão estruturadas para isso, né? E aí o professor ele vai ter que encaminhar a aula de uma outra maneira. Então eu sempre falo isso. A minha aula ela tem que otimizar os recursos que estão disponíveis ali naquela escola. Isso é super importante, né? Até para poder aproximar a essa realidade do estudante. Porque a realidade do estudante, ela é uma realidade, hoje você tem aí, né? Com o smartphone ele tem acesso a um monte de coisas, né? Claro que também tem essa questão, será que a internet é boa, será que não é? Eu gosto sempre de enfatizar isso porque é um elemento, é um componente que a gente tem que considerar. Então, esse que está falando que as escolas estão atrasadas, que as salas de aulas estão atrasadas, que os professores estão atrasados. Não, espera lá, mas é Finlândia? Como é que é a realidade da escola, né? Então, para fechar, eu acho que a gente tem que, o professor principalmente, assim, eu acho que é fundamental entender conceitualmente, né, o que está acontecendo, mas por outro lado, a gente tem que pensar também, como é que é a vida do professor? 40 aulas por semana, né? Preparar aulas, planejar, colocar esses objetos educacionais em uso, não é uma tarefa simples, não é mesmo, porque isso requer apropriação de noções, da disponibilidade de recursos. Outro dia eu estava aqui trabalhando com material, né, e até o material tinha sido feito por um outro autor, né, de sexto ano, que inclusive mora lá em Recife, e aí ele tinha colocado um link lá no nosso livro que mostrava o funcionamento do sistema solar, assim, mas uma coisa maravilhosa. Eu até tentei achar aqui, mas eu teria que achar, pegar lá no livro mesmo, não sei se seria possível até de apresentar isso aqui nessa nossa conversa, né? Mas mostrava, assim, direitinho a velocidade do movimento de rotação dos planetas, a velocidade do movimento de translação dos planetas, né? A velocidade de movimento da Lua ao redor da Terra. Então, é uma coisa espetacular. Quer dizer, a ideia de Confúcio, né? Uma imagem ela diz mais do que mil palavras. E você coloca um sistema solar assim, que na verdade seria um objeto educacional digital, como se fosse um GIF, né? Você coloca aquilo ali para um aluno observar. Quer dizer, você não precisa perder 50, modo de dizer, né, 50 minutos para explicar para ele como é que funciona o sistema solar. Então, existe essa eficácia realmente no uso dos objetos educacionais digitais, mas para isso você precisa tê-los disponíveis, e para tê-los disponíveis você precisa de uma estrutura material para viabilizar a exposição desses objetos educacionais digitais. Então, sim, brevemente, seria mais ou menos isso. Não sei se consegui responder a tudo que você propôs aí, mas eu acho que é isso aí, Paula. Obrigada, Anselmo. Acho que você
puxou vários temas que a Hum, gente pode comentar. Eu vou deixar o Fernando comentar de uma forma sim, também bastante livre, assim, em cima do que ele achou interessante. Eu achei vários pontos interessantes, eu vou comentar logo em seguida, mas eu queria deixar a palavra para o Fernando claro. primeiro. Tá? Primeiro eu queria agradecer, Paulo, o convite. Tá? Bater um papo com professores é uma das coisas que eu mais amo. Eu até brinco que depois de tem que escrever livro. Só tem uma coisa que eu gosto mais que escrever livro, que é conversar com professores, falar sobre educação. Tá? Agradecer ao EduTessia que nos convidou. Estamos batendo um papo também com o Anselmo, que é meu colega, meu amigo, e sempre aprendendo. Toda vez que o Anselmo fala, a gente abre bem as orelhas que a gente vai aprender alguma coisa. Isso. Falando rapidinho aqui, muito brevemente, a respeito da Beth, e convidando os professores que estão nos assistindo aqui, as professoras, é um programa interessante, tá? Ocorre uma vez no ano, a Beth Brasil, e é como se fosse o salão do automóvel, onde as tendências acontecem, o que vai acontecer no ano que vem, daqui a 2 anos, daqui a 5 anos, normalmente é discutido lá. É um celeiro de educação, tem muita gente boa, muita gente está pensando em educação, tem as empresas que fazem a educação também, então é um ambiente que vale a pena o professor visitar. O Anselmo comentou a respeito do PNLD, defendeu muito bem o PNLD, que é um programa lindo. A gente carinhosamente já usa a sigla como se fosse uma coisa bem natural, né? Mas é o Programa Nacional do Livro Didático. Esse programa, para aqueles professores que não são da rede pública e não conhecem bem, esse programa ele distribui gratuitamente, né? Claro que em forma de imposto que é pago por todos os brasileiros, os livros para os alunos das escolas públicas, ensino fundamental e ensino médio. E é uma quantidade muito grande de livros. Quanto, Fernando? Mais ou menos 200 milhões de livros, por exemplo, foi em 2022. Foi mais de 200 milhões de livros. Mas, Fernando, a gente tem 203 milhões, 205 milhões de habitantes, mas é porque tem que lembrar que tem o livro de geografia, livro de matemática, livro de história, tá? Então, são mais de 200 milhões de livros, é uma quantidade enorme. E a escola ela pode optar, e o professor também, em utilizar esse livro, adotar esse livro, ou não, até querer fazer material próprio. É uma opção? É. Só que os livros didáticos, antes que muita gente pense que o livro didático da escola pública é inferior ao livro didático da escola privada, é justamente o contrário. Os livros da rede pública, eles passam por um processo seletivo, desde um edital muito forte até excelentes autores e também uma comissão que avalia isso, a qualidade do livro, uma comissão do MEC que faz essa avaliação. Então, veja, eu como professor poderia criar um livro muito ruim e adotar na escola privada e não teria nenhum problema. Mas isso não vai acontecer na rede pública. Se eu fizer um livro ruim, um livro com conceitos errados, um livro sem exercício, sem resolução de exercício para o professor, o livro é reprovado na hora. E nem a opção do professor escolher esse livro ele tem. Então, os livros que vão para a rede pública, eles são muito bons. Tá? São os melhores livros. E eles que ditam qual vai ser a regra do mercado. Então, primeiro é o livro da rede pública, e aí quando a gente vai fazer um livro para a rede privada, pega o último livro da rede pública e faz uma atualização. Depois vai criar um novo livro para a rede pública e depois vai atualizar, ou ajustar, ou melhorar, tentar fazer isso no ano seguinte, 2 anos depois, para a rede privada. Mas quem dita a regra do mercado editorial é a rede pública, até porque a rede pública é muito maior do que a rede privada. Para cada aluno que você tem da rede privada, você tem mais 4 da rede pública. Então, os olhos são voltados para a rede pública. Ah, Fernando, mas teve uma escola, a gente viu na televisão que alguns livros não foram entregues, ou algum livro foi entregue errado. É claro que um programa dessa dimensão, o maior programa de distribuição de livros didáticos do mundo, vai haver falhas, vai. Mas há muito mais acertos. Tá? Isso não justificaria porque um diretor de uma escola guardou os livros e não entregou aos alunos, por exemplo, que o programa não é bom. O programa, na realidade, é um programa excelente. Mas aí, pensando em alguns pontos que o Anselmo falou, e ele explanou muito bem, falando aí um pouco a respeito de objetos digitais, de plataforma. Quais são as grandes vantagens disso? Primeiro é que a gente está trabalhando muito mais com a realidade do aluno agora. O aluno ele é um ser, é um nativo digital já. Eu, o Anselmo, a Paula é mais nova, mas eu e o Anselmo, nós pegamos aí uma geração que não tinha computador, nem sabia o que era um celular, nem existia na época. Aí a gente passou por essa transição. Mas essa geração que está aí presente é a geração que já trabalhou, já nasceu com computador, já nasceu com celular.
Minha filha, eu tenho uma filha mais nova de 9 anos, ela pergunta como é que você vivia, pai, se não tinha celular, como é que você vivia sem computador? E eu dizia a ela, e estou entregando a minha idade, que na televisão da minha casa nem controle remoto tinha, então você tinha que levantar e ir lá e mudar o canal. Talvez algum professor aí que esteja assistindo se identifique com isso. Mas para você ter ideia como os alunos nasceram nessa era tecnológica, e essa era tecnológica, ela já é modificada, já é ajustada, já é atualizada com uma frequência muito grande. Teve um dia, Paulo, que eu estava, acho que o Anselmo conhece essa história, eu estava dando uma aula na sala da terceira série do ensino médio, isso há 4, 5 anos, e era uma questão de matemática, eu sou professor de matemática, fácil, e falava sobre a capacidade de armazenamento de um disquete. E eu notei que os alunos não estavam entendendo. Eu falei, não, não é possível, a questão é tranquila, é fácil. E aí veio o estalo. Eles não estão entendendo por quê. Eles não sabiam, não conheciam o que era disquete. Eu falei, não é possível. Vocês estão entendendo? Não. Vocês sabem o que é disquete? Todo mundo caladinho. Eu falei, não é possível. Levanta a mão, pelo menos uma pessoa que sabe o que é disquete. Aí teve uma menininha que levantou a mão, Rafaela sentava na frente. Eu falei, pelo menos uma. Eu falei, Rafaela, vire para trás e explique para sua turma o que é disquete. Aí ela virou para trás e falou, turma, disquete é igual a M&M's, só que é mais duro. Então ela achava que disquete que estava falando era aquele chocolatezinho que tem que parece com M&M's. Nem ela sabia o que era disquete. Então a gente está passando por uma geração que para a gente muita coisa que é memória para eles é história. Mas na hora que a gente passa a trabalhar além do livro didático, com plataformas digitais, com objetos educacionais, que a gente entra também no mundo que o aluno está mais acostumado. Mas não é só isso. O Anselmo foi muito feliz quando ele falou que o material digital não é pegar um livro didático e transformar num PDF. Senão você vai estar lendo um livro didático passando no PDF, é a mesma coisa. Mas você consegue implementar no material digital recursos que dificilmente você conseguiria implementar no livro impresso. Veja, o livro impresso ele existe há muito tempo, vai continuar existindo. A gente vai sair desse planeta aqui, tá? E o livro impresso vai continuar existindo, fazendo muito bem o seu papel. Então, o primeiro livro aí que se fala é a Epopeia de Gilgamesh, né? De 2000 anos atrás, que era de argila. E aí, assim, houve muito tempo que os livros eram manuscritos, e aí com a prensa de Gutenberg, e não tem muito tempo, tá? 300, 400 anos, houve uma popularização e uma democratização do acesso a livros, a bibliotecas com mais livros. Você pega bibliotecas aí, tem milhões de livros. A Biblioteca do Congresso nos Estados Unidos tem 150 milhões de exemplares. Você tem ideia como é uma coisa absurda, tá? Gigante. E aí agora a gente está vindo para uma nova era, que é ter coexistindo o livro impresso e também o livro digital com objetos digitais. E aí eu vejo 2 pontos, e aí eu vou encerrar depois disso para você poder fazer outra pergunta, o Anselmo também poder entrar. 2 pontos importantes. Um é pensando no professor. Ele consegue fazer com que... Primeiro, ele consegue ganhar tempo. Olha que dado, 2 dados interessantes. Você imagina que, na sua época, Paulo, eu não estou chamando você de velho, eu sei que você é mais nova do que a gente, na época do Anselmo, na minha, a gente tinha chamada na escola. E ainda muitas escolas ainda têm, e era em cada aula. Então você pegava uma aula de 45 minutos, uma aula de 50 minutos, o aluno vai responder presente e vai escutar os coleguinhas respondendo presente. Do quinto ano, sexto ano, perdão, até a terceira série do ensino médio, a gente passou quase 2 anos ou respondendo presente ou escutando um colega responder presente. Então veja como poderia ter sido produzido e aprendido novos conteúdos nesse tempo todo. Uma outra coisa é, o professor, ele tem 50 minutos de aula, 45 que seja, mas do 100% do tempo que ele tem lá de aula, ele não consegue utilizar 100% do tempo dele. Aqui no Brasil, 1/3, tá? Ele fica com praticamente 66% do tempo de aula, porque 1/3, eu estou arredondando, tá? Para não ter um professor de matemática, Fernando, sua conta está ligeiramente errada, está faltando aqui alguns décimos e tal. Mas 1/3 é destinado a quê? A resolver burocracia dentro da sala de aula para que a aula funcione e também, ei, fica quieto, senta aí, ei, não conversa com seu colega não, tem esse... Então, é muito tempo perdido. Isso dentro da sala de aula. E fora da sala de aula, o professor, para preparar uma boa aula, ele perde muito tempo. E é necessário preparar uma boa aula. Eu até costumo dizer, quando me perguntam, tá? E eu era um ótimo professor, me afastei recentemente para me dedicar exclusivamente a escrever livros, mas dei aula e dei muita aula, tá? Tanto na rede privada quanto na rede pública.
Mas eu era um bom professor, não porque, Fernando, você tem o dom, você aprende mais rápido, nada disso. Até talvez tivesse mais dificuldade que os outros, mas porque eu me empenhava em preparar uma boa aula. Então, o segredo para ser um bom professor é um complexo. Você tem que ter conteúdo, você tem que estar bem-humorado, tem que estar com boa vontade, tem que estar com disposição, tem que ter preparado sua aula. Mas um ponto para você ser um professor que não seja bom é não prepare sua aula. Sua aula não vai ser boa. Mas o professor em casa, quando ele vai preparar a aula, ele vai selecionar questões, ele vai tentar fazer uma atividade, ele vai querer passar uma lista de exercícios, ele vai ter que corrigir uma prova, corrigir uma atividade. Isso toma muito tempo. E as plataformas digitais, elas vieram, principalmente nesse último ano aí, com a chegada da inteligência artificial para poder utilizar de forma mais assertiva, tal, em alguns pontos, ou pelo menos ganhar muito tempo, vai fazer com que o professor consiga destinar parte do tempo que ele gastava preparando aula, ou até para ele descansar, ou para ele se capacitar mais ainda. Então, ele quer fazer uma lista de exercícios, ele pode pedir para a inteligência artificial gerar, e algumas plataformas, elas fazem ainda com o que chamam de guardrail, que é assim, vai fazer, mas não vai buscar na internet, vai buscar somente na coleção de livros de determinada editora. Então impede que venha até alguma coisa errada que se consegue ver na internet. A internet tem muita coisa boa, mas também tem as coisas erradas que a gente sabe que aparecem por lá. E aí vai gerar lista de exercícios, vai gerar texto, vai gerar vídeos. E aí o professor pode aplicar, pode enviar para os alunos, pode enviar atividades, já sai corrigido, pode enviar atividades com alternativas randômicas para um coleguinha não olhar do outro. Então isso faz com que o professor ganhe muito tempo. Eu estou precisando de 10 questões sobre função polinomial do segundo grau, nesse nível, com esse contexto, com esses textos. A inteligência artificial vai lá e cria. Você faz um ajuste, obviamente é seu naquele instante, e aí você ganha muito tempo. O professor vai criar 3 questões. Criar 3 questões boas vai levar tempo. É muito melhor ele pedir para a inteligência artificial ajudá-lo a criar 10, e ele vai e faz ajuste e escolhe as 3. Ou ele cria as 3 dele e pede para a inteligência artificial deixar a questão mais fluida, mais fácil. Imagine o trabalho que eu sei que a gente tem aí, psicopedagogas que estão também nos assistindo, que eu fui diretor de uma escola e acreditava muito na necessidade de equidade. E aí a gente tinha lá na escola que eu era sócio, 13 psicólogos, entre psicólogos e psicopedagogos. Era uma escola grande, mas a gente fazia esse trabalho. E alguns alunos, por exemplo, que tinham TDAH, eles não poderiam fazer a prova com as 5 alternativas, com um texto muito grande. Fernando, então você está facilitando. Não, isso é questão de igualdade. Eu estou tornando justo a competição. Tá? Tô dando um parâmetro para que o aluno que tem uma dificuldade a mais, tem um transtorno tipo de déficit de atenção, hiperatividade, autismo, ele consiga trabalhar de forma competitiva, ou de forma justa, de forma equilibrada, com o tempo que ele tem, com o nível da prova, então é feito esse ajuste. Mas a inteligência artificial ela vai poder fazer isso aí, já faz, de maneira muito mais breve. E só para finalizar, sim, além disso, eu quero fazer um gráfico. Quem é professor de matemática vai estar me escutando, existem softwares de geometria dinâmica. Eu faço um gráfico e levo um tempo para fazer um gráfico. Aí eu quero essa função f de x mais 1. Poxa, eu vou ter que apagar aquele gráfico, fazer um novo gráfico. Enquanto nesses softwares que a gente já coloca na plataforma, eu faço f de x mais 1, f de x sobre 10, e ele vai criar muito rápido. Eu deixo o aluno testar à vontade, e o aluno mesmo entender e chegar, descobrir qual é a influência dos parâmetros naquela função. Então, assim, a internet, a tecnologia, a inteligência artificial, elas estão aí para serem utilizadas. Então, vamos utilizar. Fernando, isso quer dizer que o professor vai acabar, o livro didático vai acabar? Como você me falou aí da Finlândia, a escola da gente trabalhava com metodologia finlandesa. E eu tive a oportunidade de passar 10 dias na Finlândia, imerso nas escolas finlandesas, vendo exatamente o que eles faziam. Por que você escolheu a Finlândia, Fernando, para ir visitar, fazer essa parceria? Porque a Finlândia, ela tem aí, durante muito tempo, nos programas internacionais de avaliação, ela está sempre no topo. Ela não tem a carga horária, por exemplo, que você pega nos países mais orientais, pega lá a Coreia do Sul, a China, a carga horária é gigante. E a Finlândia, se a gente jogar na internet, você vai ver, acho que é o 6º ou é o 7º ano, que é eleito o país mais feliz do mundo. Eu até brinco que essa pesquisa deve ser feita no verão, porque o inverno lá é frio. E então, assim, eles são felizes,
os alunos conseguem aprender, não tem carga horária absurda, mas eles usam livros didáticos e eles usam os objetos educacionais digitais com um processo pedagógico, não simplesmente para deixar um livro no PDF. E para fechar realmente, e aí dá mais espaço para o que eu já falei bastante, a Suécia, que é um país vizinho à Finlândia, pessoal, de barco você atravessa, são 12 horas, ela experimentou o caminho de abandonar os livros digitais. Então, eles aboliram os livros digitais. E aí, qual foi o Fernando, o livro resultado? físico. Aboliram o livro físico. Perdão, Né? aboliram o livro físico. Obrigado, Anselmo. Aboliram o livro físico e migraram exclusivamente para os livros digitais. E agora, praticamente, elas fizeram o inverso. Elas detectaram que, com a abolição dos livros físicos, o processo de aprendizagem dos alunos caiu drasticamente. E eles estão começando um programa para recuperar o tempo perdido, o tempo de aprendizagem dos alunos por terem caminhado somente para o livro digital. Então, eles retomaram os livros físicos de forma mais enfática, eles continuam com algumas coisas digitais, mas eles entenderam, olha, abandonar o livro físico não é um caminho. E aí, como professor de muitos anos, eu acredito muito que a gente tem uma janela que é muito mais fácil de você fazer o aluno aprender no tempo correto do que você recuperar depois. Não que seja impossível, um aluno passou de 10 a 12 anos fora da escola, ele teve um problema, quer dizer que esse aluno nunca mais recupera? Isso seria muito drástico dizer, muito forte, e não acho nem verdadeiro. Mas é muito mais fácil você fazer as crianças, os jovens aprenderem na janela correta, no tempo ideal. E aí você não precisa se preocupar em fazer ele aprender mais na frente e recuperar e preencher todas as lacunas, se elas forem muito grandes, que eles perderam por terem caminhado numa linha errada, ou até mesmo, a gente não entrou em política, mas por algum órgão, e aí entra prefeitura, estado, governo federal, caminhar numa direção de tomar uma política educacional equivocada. E o efeito é grande. Pode não aparecer no primeiro instante, mas mais na frente aparece. Perfeito, Fernando. É muito bom. Mais uma vez, eu acho que você encaminhou diversos temas de uma forma bem articulada. Eu queria, então, pontuar um deles para a gente continuar o debate, que é a preparação do professor. Né? Eu acho que só quem é professor, as pessoas subestimam o tempo e não apenas o tempo, né, o investimento emocional e mental que a gente tem em preparação de aula, preparação de conteúdo, preparação de questões, adaptação tudo a cada turma, né. As turmas com, estudantes também especiais, a gente também tem que adaptar. É assim, e a gente brincava, eu e meus colegas, também do ensino básico, que a gente preparava a aula tomando banho também. Isso invadia todos os espaços e momentos, assim, da vida do professor, que a gente está sempre reelaborando como é que aquele vídeo, como é que aquele vídeo que a gente também tem afinidade, como o Anselmo falou, né, um vídeo que marcou a gente quer compartilhar isso com o estudante, mas como é que eu vou traduzir isso para uma nova geração, para que eles consigam entender aquilo que eu entendi. E aí você fica no banho lá pensando como é que eu posso fazer no banho, comendo, discutindo com a sua família. Então, assim, é de fato uma profissão que pode se tornar exaustiva. A gente vê o quanto de colegas a gente vê em burnout, né? Justamente por conta desse afeto que a gente põe na profissão e, desse investimento também, porque são muitos públicos. Imagina, você trabalhando num trabalho normal, você lida com um certo tipo de público, a gente lida com públicos muito diferentes. Então, essa questão da preparação do professor é muito importante e, de fato, por isso a gente também está fazendo uma pesquisa aqui com o professor, a maioria dos professores tem uma visão positiva, digamos, dessas novas tecnologias, né, e eu acredito que seja por conta disso também, por conta do potencial que elas teriam para nos ajudar nessa preparação, por exemplo, de questões, né, como você falou. Imagina, a gente tem que ficar tirando questão, não aguenta mais tirar questão, porque tem que fazer prova diferente. Falo: "Cara, como é que eu vou fazer?" Não acabou a criatividade,
né. Claro, tem questões, bancos de questões na internet, mas, enfim, né, você tem que adaptar a cada situação, circunstância, rede, turma, etc. Então, eu queria que, baseado nisso, vocês me comentassem o que vocês têm observado de tecnologias, né, como o Anselmo já comentou um pouco, você também, Fernando, mas se vocês viram na Bet Brasil ou não, que tem, focado nesse auxílio também do professor, né. E por outro lado, para a gente não ficar também só numa nota, assim, muito otimista, quais poderiam também ser os problemas? Você já mencionou aí, Fernando, né, de uma rede do exemplo da Suécia, que voltou atrás. Qual poderiam ser os problemas também da adoção, por exemplo, de inteligência artificial generativa? O que eu tenho visto os professores usando o ChatGPT, e tem um debate, né, porque o ChatGPT usa bancos de dados que a gente não controla, dados que a gente não controla, podendo dar respostas totalmente fora do controle do que a gente esperaria. Então, eu queria que vocês comentassem o que vocês têm visto de tecnologias de apoio também para o professor, que os professores querem isso, né, mas também quais seriam os possíveis problemas, né. E aí vamos voltar para o Anselmo então, e depois para o Fernando. Tá certo, Paula. E você falava aí dessa questão de pensar, né, nas pessoas, e a gente tem um público, né, os alunos, concretamente, as turmas, e é interessante, né, porque, de certo modo, claro, o ideal seria uma educação mais personalizada, e aí eu acho que até a própria inteligência artificial generativa, ela pode criar mecanismos, ela tem mecanismos já alinhados para favorecer uma educação mais personalizada. Eu vou também comentar um pouquinho rapidamente sobre isso. Mas é interessante como as turmas, elas têm perfis, né? As turmas nas escolas, turma A, turma B, turma C, elas criam determinados perfis, assim, por conta justamente dos estudantes que estão ali. Então, o professor, esse é um grande desafio também, como você falava, a gente está lá tomando banho, está caminhando, está dirigindo, está no ônibus, está no metrô e está pensando, bom, como é que eu vou. Mas as turmas são diferentes, né? Então eu preciso pensar nisso também. É um componente fundamental. A mesma aula que eu preparei para a turma A, ela muitas vezes não vai ter um efeito legal na turma C. Então, eu acho que vale a pena também contemplar esse espectro, né, bastante diverso de turmas diferentes numa mesma escola, né? Só que aí é muito importante, isso que você ponderou, é muito importante resgatar o papel de mediador do professor. Quer dizer, que na verdade, assim, a gente vê que esse papel ele é fundamental. O professor ele é um mediador da aprendizagem. O protagonista da aprendizagem ele é o estudante. Mas como é que você dá protagonismo para o estudante? Bom, retomando a questão de uma aula que foi planejada, pensada, com objetos educacionais digitais, com explanação, com aula dialogada. Então, o que acontece? Você tem que favorecer, ali, no contexto da dinâmica de sala de aula, que o aluno trabalhe naquele momento, né? Que ele realmente, e inclusive aí eu acho que um livro didático, e isso o PNLD ele vem exigindo, ele vem demandando cada vez mais, né? Livros que não, assim, que a quantidade de conteúdo ela existe porque é fonte, né? Isso é fonte de, de, é, de informação, e a informação, como bem pontuou o Fernando, com a análise crítica que os livros didáticos passam no programa, que é formado inclusive por professores universitários, professores das redes, né, especialistas de área. Então é um livro muito assim esquadrinhado, né, nessa avaliação. E uma coisa que o MEC cada vez mais foi exigindo, e aí nesse caso tem aí um mérito grande, muito grande mesmo, do FNDE, do programa, né, no seu conjunto. A gente fala do programa, mas por trás está o FNDE, quer dizer, que é um corpo ali técnico, com pessoas preparadíssimas que vão justamente viabilizar o programa. E aí, o que foi acontecendo é que daquela educação, né, eu me lembro que até na década de 70, até, eu não sei se você estava nesse momento lá, Paula Anabete, que eu falava do trabalho dirigido. Eram livros, né, que tinham uma carga pesada de conteúdo,
e aí tinha lá umas 5, 6 atividades no final. Então, acontece, a própria estrutura do livro didático, né, ela não possibilitava um foco no desenvolvimento de habilidades e competências e desenvolvimento de operações cognitivas. Então, eu acho que a gente tem que pensar assim, quer dizer, você tem uma transformação a partir dos anos 1970, 80, para chegar nos anos 1990, com os PCNs, né, aí, pensando no PNLD como política pública, o MEC também intervindo positivamente nesse sentido de criar os parâmetros curriculares nacionais, e depois isso acabou desembocando na BNCC. Então, tudo isso foi exigindo, né, assim, do livro didático, mas na verdade foi exigindo da própria educação, uma educação que coloque o professor como mediador nesse processo de aprendizagem e o aluno como protagonista. Então, a diversidade de atividades que existe num livro didático, ela vai propiciar justamente o desenvolvimento de diferentes habilidades, a mobilização de habilidades, de competências de diversas habilidades e competências, e vai também favorecer o desenvolvimento de diferentes operações cognitivas. Então, quando a gente pensa num livro didático, é impressionante, assim, bom, o Fernando pode até complementar isso, mas a gente vai preparar uma atividade, vai desenvolver uma sessão pensando naquilo que o aluno vai assim, mobilizar, naquilo que ele vai se apropriar, de um modo bastante específico. Então, eu vou desenvolver mais aqui a argumentação, aqui eu vou desenvolver mais a resolução de problemas, né? E nesse sentido, assim que é fundamental você ter um material, um livro didático, né, um material didático que propicie isso. E aí, o que o professor vai fazer? Ele vai explicar 15 minutos lá um determinado conceito, um determinado tema, aí ele vai colocar os alunos para fazerem as atividades. E a unidade ou capítulo do livro, o que se denomina ali, né, ela vai favorecer essa aula dinâmica, no sentido de que ela vai disponibilizar atividades e recursos visuais e textuais, isso estou falando somente no impresso, né? Sem contar nos objetos educacionais digitais, que justamente favoreçam a mobilização de competências, de habilidades de operações cognitivas, né? Então, isso é muito importante, pensar que o aluno ele tem que trabalhar na sala de aula, né? Porque é claro, é evidente, tá claro, eu me lembro que há um tempo atrás, há uns anos atrás, se falava que 20 minutos era o tempo máximo que conseguia se prestar atenção, né, sem começar devagar, né? Então, a pessoa está lá prestando atenção na aula, mas depois de 20 minutos, ela começa a pensar no que ela vai comer na hora do almoço, o que vai acontecer à tarde, se o celular vai estar desse jeito, daquele jeito, se vai ter internet. Então, enfim, devagar, devagar. Agora, você imagina hoje, eu acredito que talvez sejam 10 minutos. 10 minutos, eu acho que talvez seja o máximo. Você deve ter até um conhecimento maior a respeito disso, Paulo, pelas suas pesquisas, pelo grupo aí que você participa, né? Falam em 8 minutos, Anselmo. 8 minutos. Tá vendo? Então, passou disso, a garotinha, o garotinho, eles viajaram, já estão viajando, né? Já estão em outro planeta, já estão em outro sistema planetário e perde a eficácia, compreende? Então, é muito importante que esse aluno, né, hoje, ele seja preparado para inclusive para essa realidade, né? O ChatGPT, que eu comentava antes, de produção de texto. Então, você faz uma pergunta. Então, o que tem uma especialista aí em tecnologia, que é a Amy Webb, né, que é CEO do Future Today Institute. Ela fala que as habilidades e as competências para lidar com a inteligência artificial, elas estão fundamentalmente no raciocínio crítico, né? E o aprender a ser cético, olha só, aprender a ser cético. Quer dizer, exatamente, é terrível pensar dessa forma, né? Que você precisa ser mais cético em relação àquilo que você está pesquisando na internet, mas é uma realidade. É uma realidade. Então, o que eu falava do letramento digital, esse letramento digital ele é imprescindível. O professor também mostrar para o estudante que tipo de site que ele pode pesquisar, onde ele vai encontrar e apresentar isso também para o estudante ali naquele momento. Fala, olha, isso aqui é furado, isso aqui é um instituto, então você pode confiar no que existe aqui, né? Porque hoje a gente tem uma preocupação muito grande em que se paute
o conhecimento a partir da ciência. Bom, a gente não precisa nem desenvolver muito isso aqui, o problema que a gente está vivenciando, e as pessoas, elas estão preocupadas também com isso. Vi pesquisas aí, acho que tem a revista Agência FAPESP, deste mês aqui, ela trata dessa questão, que as pessoas elas estão preocupadas com a informação, no sentido de encontrar informações verazes, fidedignas. Então, existe uma preocupação muito grande em relação a isso, se apropriar de um conhecimento a respeito das mudanças climáticas, do que está acontecendo, e não ficar aí, né, enfim, garimpando na internet a esmo e sem critério. Então, essa Amy Webb, ela fala exatamente isso. E ela complementa falando que é preciso fazer e bem perguntas. Se eu faço uma boa pergunta para o ChatGPT, a probabilidade de obter um texto mais adequado é maior. Agora, eu estava aí, um exemplo pessoal, eu estava escrevendo sobre as catástrofes lá no Rio Grande do Sul, esse problema todo que o povo gaúcho enfrentou, as enchentes, né? E é uma multiplicidade de fatores, né, que ocasionou isso. E eu coloquei, né, no chat GPT, eu fiz essa pergunta, né, quais foram as causas, né, dessa catástrofe. Mas aí ele apontava algumas, mas faltavam, eu me lembro agora, faltavam 2 ou 3 que são relevantes, né? Então acontece, de que modo que o professor pode usar isso, né, para desenvolver esse espírito crítico e até para desenvolver esse certo ceticismo, né, que essa Amy Webb fala que é justamente pegar. Ele estudou um determinado conteúdo, desenvolveu habilidades a respeito daquilo, se apropriou aquilo virou um conhecimento para ele, aquilo lá está dentro dele, né? Eu acho que isso que também às vezes falta, não sei, né? Eu penso assim, como é que a gente se apropria de algo? E como é que a gente consegue? Porque aquele livro Trabalho Dirigido é memorização. Passava a prova, né? Um mês depois da prova, em geral, as pessoas esqueciam o que tinham aprendido, né? Agora não, com isso que a gente está ponderando, essa aula dinâmica, essa aula em que o professor ele é mediador, o aluno ele é protagonista do seu conhecimento, e você tem atividades diversificadas em cima de um mapa, em cima de um infográfico, em cima de um recurso digital, uma interpretação de um vídeo curto. Então você vai se apropriando daquilo, aquilo entra dentro de você e você vai dando respostas, né? Quando a gente fala de competência, né? Competência é algo que você leva para a vida, porque você vai dar respostas aos desafios que você vai enfrentar. Então a escola, uma aula pensada dessa forma, ela vai conduzir ao aluno realmente mobilizar essas habilidades e competências. Então, se você encontrou, se deparou, você então trabalhou-se um conteúdo. Aí depois você vai lá, o professor fala, bom, faz essa pergunta agora lá para o chat GPT e vê o que ele vai responder. O aluno vai poder confrontar o conhecimento que foi por ele apropriado com o texto. Ele vai analisar o texto e vai ver, bom, ó, aqui está certo, isso aqui tá faltando um aspecto muito importante aqui. Ele encaminhou bem aqui a elaboração desse parágrafo, mas então veja como é, inclusive, uma coisa muito interdisciplinar, porque você coloca também a língua portuguesa, né? Eu sou professor de geografia, eu estou trabalhando alguma coisa de conteúdo relacionado à geografia, mas ele vai ter até assim uma capacidade para poder perceber que aquele texto ali tem uma construção que não está lógica. Em geral, vou falar para você, os textos são bem escritos, né? Bom, você deve saber bem disso, que você já deve ter aí, utilizado esse recurso. Agora, a questão da personalização da educação, né? Eu vi um vídeo em que o Khan, da Academia Khan, ele acompanhava, não sei se você viu isso, era um exercício acho que de trigonometria. Então, acho que era o ChatGPT 4, essa versão 4. Ele ia explicando para o aluno, ia fazendo o exercício, mas ele ia, olha, mas se você colocar isso aqui, será que não vai dar isso aqui? Que também é isso, né? Não adianta só ficar corrigindo sem questionar, porque o aluno ele precisa, assim, não ser conduzido, né? Que é a ideia um pouco da formatação. Ele precisa
ser crítico, ele precisa refletir. A reflexão é importante, a reflexão é fundamental dentro do processo da relação ensino-aprendizagem. Então, essa versão conduzia a uma reflexão. E estava lá o pai do lado dele e ele fazendo. Só que era assim, ele estava com um tablet na mão, né, da Apple, né? Ele estava lá com uma internet fabulosa, tal. Sabe, que eu acho que a gente tem que considerar isso. Não adianta, você tem um descompasso, tem um descompasso. E eu acho que só para finalizar, a gente precisa pensar muito assim, que nós vivemos num país que tem fortes desigualdades sociais, né? Então, o que acontece? A apropriação assim, de uma estrutura, de um modelo educativo que favoreça o uso dos recursos da inteligência artificial generativa, não adianta, ela vai ser segmentada, sabe? E tem que tomar muito cuidado, porque nesses contextos, assim, as desigualdades sociais, elas podem até ser intensificadas, entendeu? Não só as desigualdades sociais, mas também as desigualdades regionais, né? Porque você tem um uso de uma tecnologia extremamente avançada. Essa tecnologia é excelente, né? Você pega, por exemplo, assim, tirando um pouco, sabe, do foco da educação e levando a IA generativa para o que tem sido já feito com ela. Você tem, por exemplo, os recursos de trabalho de imagens de satélite com esses computadores extremamente complexos, né? Com esses microchips aí da Nvidia lá, daquele taiwanês lá, que hoje é o cara mais, que é a empresa mais, já chegou a ser a empresa mais valiosa do mundo, agora acho que já perdeu de novo, mas enfim, tá entre as empresas mais valiosas do mundo. Por quê? Porque esses microchips, eles têm uma capacidade de processamento que é vultosa. Então, você pega o tratamento de imagens, né? Falando uma coisa que tem a ver muito com a cartografia digital, com algo que está relacionado à geografia. Eles conseguem fazer um levantamento de dados impressionante, e isso para planejamento urbano é espetacular. Isso para agricultura de precisão é sensacional, que inclusive pode minimizar a utilização de defensivos agrícolas, de agrotóxicos nas plantações, né? Com a agricultura digital, os drones vão fazendo levantamentos ali, vão tirando fotos e vai se verificando como está o desenvolvimento dessa planta que está nesse hectare, das plantas que estão nesse hectare, como é que está o desenvolvimento das plantas que estão no outro hectare que está na extremidade da propriedade. Então, tudo isso é algo fabuloso, né? Essa questão da eliminação de tarefas que o Fernando falava do professor, né? Planejamento de aula, você tem programas que você coloca lá determinados textos ali, mas sem estar formatadinho em PowerPoint, coloca imagens e ele vai organizar para você, ele vai tirar, quero preparar um PowerPoint para trabalhar, por exemplo, a questão ambiental no Brasil, o impacto nos biomas, você consegue fazer isso. Então, sabe, tudo isso vai favorecendo o trabalho do professor, nesse sentido que você falava, estou pensando, estou tomando banho, estou no ônibus e estou pensando na aula que eu vou dar, né? Você pode ter uma otimização do seu tempo com a inteligência artificial que já vai lançando recursos para você utilizar em sala de aula. Mas volto a dizer, a diversidade, né, de recursos, a diversidade de acesso, ela é algo marcante. Então, bom, eu não sei se eu desviei um pouco ou se eu não ficou alguma coisa, alguma lacuna, alguma coisa por responder do que você falou, Paula. Agora dá uma pensada Não, aí. eu acho ficou ótimo, acho que você entrou, né, nas possibilidades e também, digamos, nas limitações, né. Sim. Aí eu vou deixar o Fernando só complementar com o que ele tem também observado em relação a isso, também atentando tanto para essa grande possibilidade que a gente fica empolgado, mas também com os possíveis problemas, né, que a gente já tem observado que podem acontecer, né, no futuro. Paula, é,
Hoje a gente tem facilidade de ter acesso às informações muito grande. Se a gente voltar um pouco no tempo, de novo, na minha época do Anselmo, não se falava de internet e a forma da gente obter conhecimento, além das formas acadêmicas, de sala de aula, de escola, de universidade, você tinha acesso a alguns livros e tinha uma coleção muito importante que juntava tudo sobre tudo, que eram chamadas as enciclopédias. E aí, assim, era símbolo de status, de preocupação com a educação. Você tem uma enciclopédia em casa e geralmente ficava até na sala. Então, tinha lá a Delta, tinha lá Mirador, a Barça. A Barça, isso E mesmo. tinha gente que chegava, sei lá, toda semana alguém vendendo uma enciclopédia. E era uma coisa cara e todo mundo queria ter. E quando o patriarca e a matriarca da família morriam, ficava de herança para os filhos. Então, você vê a importância que se tinha no conhecimento. E quando eu comecei a dar aula no momento em que a internet estava se popularizando. E aí, num primeiro instante, veio uma euforia, tá? Ninguém precisa mais de enciclopédia, vai conseguir achar tudo na internet. No segundo instante, veio uma desconfiança. Opa, tem coisa errada aqui na internet. Nem tudo está certo. E aí, eu estava começando a dar aula e eu vi alguns professores que passavam atividades e diziam, olha, é atividade, mas você não pode, para casa, e você não pode pesquisar na internet, está proibido. Veja, no tempo de hoje seria inadmissível dizer, olha, você não vai poder usar a internet para olhar. E aí fizeram uma coisa certa um pouco mais à frente. Primeiro, o ceticismo que o Anselmo falou. Peraí, deixa eu ver se isso aqui está certo. Essa informação será que é correta? Eu preciso checar. Deixa eu tentar checar essa fonte. Tem gente que até hoje não consegue fazer isso. A gente vê muita coisa errada na internet e gente propagando mentira, mas checar a fonte é uma coisa que foi dito lá atrás. Está na internet não quer dizer que é verdade. Vamos dar uma checada. E depois, como professor, vamos criar os mecanismos de saber se o aluno ele realmente leu aquilo ali, entendeu, ou se ele simplesmente copiou. E aí, vamos pedir para ele fazer uma apresentação, vamos pedir, fazer perguntas em cima do que ele escreveu. E aí encontrar o equilíbrio. Hoje todo mundo libera, pode utilizar a internet à vontade. Você pode eventualmente até pegar um trecho um pouquinho maior que o aluno copiou e não vai mudar tanta coisa, não o texto inteiro, mas depois você vai saber se o aluno de fato aprendeu. Você faz pergunta, manda ele fazer uma apresentação, faz uma avaliação, e aí é o que está valendo, que é o objetivo final, fazer com que o aluno aprenda aquele determinado conteúdo, além de outras coisas mais amplas, né? A gente está passando pelo mesmo momento agora com a inteligência artificial. Veio a euforia, depois começaram a descobrir que, eita, o ChatGPT é o mais conhecido, mas tem outros também. Ele, quando não sabe, inventa. E inventa mesmo, tá? Então, se você fizer uma pergunta que ele não sabe o que é, ele vai inventar. Se quiser fazer uma experiência, o que é que o Anselmo quis dizer no livro dele sobre a influência das marés, a influência do galopado do cavalo do zorro no movimento das marés? O chat GPT vai dizer alguma coisa lá, não tem nada a ver com o que você falou, inventou, e ele vai fazer uma conclusão. Então, eu acho que é o momento da gente também ter o ceticismo de tentar identificar se o que ele está falando está correto, vamos checar as fontes. Então, eu acho que isso veio para ajudar o professor, pode ser utilizado para o bem da educação, mas tem que ter o cuidado como qualquer inovação. A gente teve uma inovação, estou aqui na mão com o celular, e hoje talvez seja uma das coisas que mais dificulta a vida do professor. O aluno está com o celular, e eu participei, como diretor da escola, uma reunião de professores, e foi logo após a pandemia, e aí eu sei que muitos professores vão se identificar, daqueles que estão escutando a gente aqui, e aí os professores reclamando que os alunos eles tinham desaprendido a assistir aula. É verdade. Quando você pegou aí praticamente 2 anos de pandemia, eu tenho 50 anos, 2 anos para mim é 4% da minha vida. Mas se você pegar um aluno de 10 anos, 2 anos equivaleria a 20% da vida dele. Ou mais, talvez 50% do que ele lembre, porque a parte que ele era muito criança, ele só tem flashes. Então é muito para ele, muito mais do que para a gente. E aí, assim, o aluno queria conversar com o outro, virado e conversava. O aluno pegava o celular, que ele estava acostumado a fazer isso, assistindo aula e tal. E aí a psicóloga na reunião disse assim, professor, o que é que o senhor está fazendo para tornar a sua aula mais atrativa do que o celular do aluno? Aí eu fiz uma intervenção, falei, olha, não é assim. Eventualmente você pode conseguir ter uma aula mais atrativa do que o celular do aluno, mas isso vai ser uma exceção. Para o aluno, isso aqui vai ser mais atrativo. Ele vai ter acesso à internet, ele vai bater papo com um amigo, com paquerinha, ele vai poder assistir a vídeo, vai poder escutar música, vai assistir filme.
vai tirar foto, tá? Então ele vai fazer o que quiser, tá fora os milhares de aplicativos que ele pode ter aqui no celular. Então ele sempre vai achar, ou quase sempre vai achar isso aqui mais atrativo. E aí o professor, utilizando a autoridade dele, dizer, olha, esse momento é importante, todos guardem os seus celulares, que vocês precisam saber disso, disso, disso. Mas o celular pode ser usado na sala de aula? Pode, claro. E aí o professor pode fazer isso, basta pegar um exemplo que muitos colegas conhecem, que é o Kahoot, faz um Kahoot na sala de aula, vê a animação que é. Às vezes a aula que tá todo mundo morrendo, dormindo, agora vou fazer um Kahoot. E se você der um chocolate, pode ser um chocolatezinho, pronto, eles matam e morrem para aquilo ali. Fazem com maior empolgação e maior vontade mesmo. E o processo de gamificação é um processo de aprendizagem interessante, muito interessante. E aí, Paulo, eu não sei se a gente vai ter mais muito tempo, mas eu queria até endereçar uma coisa que eu acho que eu estou no local correto para você fazer uma pesquisa. E talvez até levantar essa bandeira, que faria muito bem pela educação brasileira. Quando a gente analisa a educação americana, a educação da Europa, no sentido de quantidade de conteúdo, eles têm bem menos conteúdos que nós temos aqui no Brasil. Então, de uma maneira simplória, mais ou menos o que na Europa aprende até a terceira série do ensino médio, aqui a gente aprende até o ensino fundamental, anos finais. Então, tem muito conteúdo aqui no Brasil. E aí, assim, olha, eu sou matemático, amo matemática, amo educação, escrevo livro de matemática e sem medo, eu digo para você que dá para tirar muito conteúdo de matemática. E isso não é só da minha ciência, tá? Em geografia, que é do Anselmo, em história. Tem uma passagem, e aí quem for de geografia vai se identificar, mas quem não for também se identifica porque lembra disso, que tem um programa chamado, tinha um programa chamado TV Pirata. Depois você pode botar na internet lá, e entra um assaltante na casa de um casal, que estava assistindo televisão, e bota um revólver na cabeça do cara e fala assim, diga agora todos os afluentes da margem direita do rio Amazonas. Aí o cara, como é que é? Não tô lembrado, você vai morrer se não lembrar. Aí o cara começa a dizer, pá, puxa e lembra. Aí ele, tá certo, aí bota o revólver do outro lado, agora fale os afluentes da margem esquerda. E, poxa, já foi difícil dizer da margem direita. Aí ele vai lá e consegue dizer. Aí o ladrão, tá certo, aí vai embora. Aí a mulher dele vira para ele e fala assim, não falei que um dia isso ia ser útil? Então a gente tem muito conteúdo que é mais ou menos assim. A gente estudou biologia lá, o ciclo de vida das briófitas e pteridófitas. Se o professor não for biólogo, ele não lembra daquilo ali, mas ele estudou, memorizou, fez uma avaliação e nunca mais utilizou. Claro, noção geral de tudo, todo mundo tem que ter. Não estou dizendo, fazendo pouco da importância do conteúdo matemático, geográfico, histórico, mas eu estou dizendo que no Brasil a gente tem muito conteúdo. Nos países europeus, e na Finlândia que eu tive lá a fundo vendo, eles têm menos conteúdo e com isso eles têm mais tempo para aprender melhor os conteúdos, sobra mais tempo para arte, teatro, música, outra língua estrangeira e por aí vai. Discussão. Eles tentarem fazer. No Brasil, o professor da educação básica é sobrecarregado com a quantidade de conteúdo que tem. Então, precisava ter uma política que envolvesse a BNCC, que foi um avanço, mas ainda conservadora nesse sentido, os livros didáticos, obviamente aí o PNLD, edital de livros didáticos, e também o ingresso nas universidades. Poxa, Fernando, mas se o cara for fazer engenharia, ele não tem que saber essa parte de matemática? Veja, para que eu vou ensinar números complexos? Se na universidade, por exemplo, aqui do meu estado, só quem estuda números complexos na universidade é quem faz matemática, quem faz física ou quem faz engenharia elétrica. Os outros cursos, nenhum mais estuda isso. E para que eu preciso ensinar para todos os alunos da educação básica? Não é muito melhor ensinar para aqueles poucos alunos em relação ao total, que vão fazer exclusivamente esses 3 cursos na própria universidade? Então, eu acho que é uma campanha que faria muito bem a educação do Brasil se a gente revisse a quantidade de conteúdo que é ensinado aqui no Brasil. Eu acho que talvez você consiga levantar essa bandeira e nos ajudar nisso aí. Olha, assim, no aspecto geral, eu concordo com o que você falou, Fernando. É muito conteúdo, assim. Eu já dei aula na França, mas no ensino superior. Eu acho que eles são mais conseguem ser mais conteudistas que a gente, tá. Mas só para um contraponto em relação a isso que você falou, eu estou estudando um pouco, né, do que são os algoritmos, enfim, linguagem de programação, estou estudando um pouco isso.
estava estudando, por exemplo, como é que faz reconhecimento de imagem, reconhecimento facial, essas coisas, e aí eu me deparei É a com Célia Purier, matrizes, a matriz também. matrizes, e aí a minha mãe é professora de física e matemática, e eu: "Nossa, mãe, você me lembra aqui como é que funciona a matriz que identifica os pontos, os vetores?". E aí isso ela foi me explicando, né, eu falei: "Cara, ainda bem que eu tinha uma mãe professora de física e matemática, que me lembrou, assim". Aí eu fiquei: "Nossa, como a gente não se dá conta de que também determinados conteúdos vão ser importantes, né". Às vezes, por exemplo, também, questão a nutrição, a química, eu era péssima em química, eu não entendia nada. E hoje eu já tenho uma dificuldade de entender determinadas coisas em relação à nutrição, vitamina, nã-nã-nã, que aí eu fui correndo atrás, né. Mas também como é difícil você fazer, eh, selecionar o conteúdo que vai ser útil para o futuro, né. Ainda mais com todas as transformações tecnológicas que a gente tem vivido, você tem que ter, assim, de repente, uma ligação do pensamento matemático com o pensamento computacional para dar um outro sentido, né, isso que eu estava falando do exemplo do reconhecimento de imagem, né. E também como isso é difícil, você tentar Sem eliminar ou antever. selecionar qual conteúdo vai ser útil daqui a 10 anos, o que não vai ser. Então a gente se vê numa situação, assim, talvez eu sei que é o objetivo da filosofia das competências, é mais interessante você formar a pessoa para que ela saiba onde Tá. buscar, não é, saiba desenvolver, uma competência, assim, que seria mais geral, né, mas ao mesmo tempo eu sou uma, relativa defensora de conteúdos, assim, eu acho que tem conteúdos que a gente tem que realmente tentar trabalhar e tentar valorizar, de repente reformar, mas, eu acho que também o debate das competências foi para um caminho que talvez não tenha sido o imaginado, assim. Aí eu convido vocês para fazer um comentário, assim, final, porque a gente estourou, assim, de longe o tempo. Fazer um comentário final, de repente de 5 minutos, para a gente concluir o debate. Pode ser em cima disso, pode ser em cima de outro tema que vocês achem legal finalizar, assim, o recado de vocês. Tá, assim, sobre essa questão dos conteúdos, o que eu acredito que, por exemplo, no caso dos anos, do ensino fundamental, as habilidades que estão prescritas ali na BNCC, ela, de certo modo, ao mesmo tempo em que você tem lá um verbo que indica a operação cognitiva, de certo modo, a habilidade que vai ser trabalhada propriamente, habilidade no sentido de operação cognitiva mesmo, né? Mas também tem lá um conteúdo, né? No caso dos anos iniciais e finais do ensino fundamental. No caso do ensino médio, as habilidades elas são mais abertas, porque aí o foco realmente vai para o entendimento de processos, de fenômenos, de acontecimentos, valorização dos direitos humanos, enfim, isso pensando mais na geografia. Então, você tem essa diferenciação. Agora, por outro lado, o que acontece? Os vestibulares, eu acho que, de certo modo, eles pautam um pouco, não é, Fernando, Paula, o leque de conteúdo. Porque eu vejo, assim, algumas perguntas tão específicas, sabe, tão minuciosas. Eu vejo as coisas da Unicamp, né, assim, da FUVEST, assim, que eu estou aqui em São Paulo, então acompanho mais isso, né? Mas você vê que tem uma cobrança ali, aí o que acontece? Ah, mas isso aqui não estava lá, professor, mas eu imagino um professor de cursinho, né? Ah, mas isso aqui, pois é, aí coloca isso aí também, né? Entendeu? Na sequência, aquilo lá vai estar incorporado ao material didático, por quê? Porque houve uma pergunta, né, que explorou esse aspecto, esse conteúdo, enfim. Mas eu acho que talvez tenha aí também algo que está relacionado a isso. E o que acontece existe esse critério de seleção. Então a ideia, né, de quem o examinador ele vai preparar, ele vai colocar duas, três questões ali que vão derrubar, né, entre aspas, né, uma quantidade muito grande de alunos não vai acabar conseguindo responder aquilo, né? Mas eu queria fechar assim, sabe, Paula? Bom, primeiro agradecer essa oportunidade maravilhosa que a gente teve aqui, essa troca. A gente sempre sai bastante enriquecido de eventos como esse, em que tem aí o Fernando, tem você com toda a sua experiência,
Eu achei maravilhosa mesmo essa integração, essa inter-relação que a gente teve, fantástica mesmo. Fico muito agradecido por ter tido essa oportunidade, né? Agora, o que eu gostaria de destacar nesse fechamento é justamente isso: a gente pensar, né, que a gente está formando, assim, tá ajudando, né, de certo modo, preparando, né, contribuindo para que pessoas possam estar inseridas nessa sociedade, que é uma sociedade extremamente dinâmica por todo esse processo que a gente está passando, mas eu acho que a gente não pode cair nos extremos, né? Nem um entusiasmo muito grande em relação a isso, que isso vai resolver os problemas, e também não pode passar por uma visão catastrofista, né? Eu acho que o equilíbrio é muito importante. E o equilíbrio ele vem, inclusive, pela apropriação que a gente faz disso. Quanto mais a gente lê, quanto mais a gente entende o que está acontecendo, né? Eu acho que mais próximo de uma visão assim bastante equilibrada a gente vai chegando, né? E isso eu vejo como algo fundamental. E o papel do professor é ajudar o aluno a descobrir quem ele é, de certo modo, né? Eu me lembro de tem uma, assim, na época em que o telefone era fixo só, né? Tem um amigo que ele comentou que um amigo dele lá nos Estados Unidos colocou a seguinte mensagem acho que o Fernando já conhece essa daí já, lá na secretária A eletrônica, secretária né? eletrônica. Exatamente. Colocou a seguinte mensagem, né? Quem você é e o que você quer. Mas se você não conseguir responder a estas duas perguntas, não se preocupe. A maioria das pessoas morre sem respondê-las. Então, assim, quem você é e o que você quer. A gente tem que ajudar os alunos, nossos estudantes. Aquilo que você falava da parte afetiva, eu vejo isso como uma coisa muito importante, muito significativa, né? Porque o aluno ele sabe quando você gosta ou não dele. É interessante isso, né? Uma vez eu escutei isso, há muito tempo atrás, eu escutei isso. Um aluno veio até mim e era uma sala difícil, aquilo que falava, né? Turmas e turmas, né? Então, uma turma mais complicada. Professor, eu acho que o senhor não gosta da gente. Aquilo me levou a uma reflexão profunda em relação ao meu papel como educador, sabe? E eu acredito que, bom, espero, né, pelo menos, que eu tenha saído melhor desse questionamento do estudante. Então, eu acredito que as tecnologias, elas podem propiciar uma série de recursos, mas o principal recurso sabe, é olhar para aquele olhinho, né? Saber que ele vem de diferentes contextos, aqueles olhinhos que estão ali, eles passaram por diferentes experiências, vivem cotidianamente diferentes experiências, né? E a gente não sabe o que esse estudante, o que essa estudante tá passando, está vivenciando, né? Então, a gente tem que tirar esse foco, né? Eu acho que você comentava aí também das redes, na conversa preliminar que a gente teve, né? Que estão implementando sistemas aí mais digitais e que muitas vezes acabam prescindindo do livro, prescindindo de todos esses recursos, né? E pensando bem no quanto que o livro avançou, no quanto que o livro hoje oferece, né, de condições para realmente mobilização de habilidades, competências. Claro, o conteúdo é importante. Eu concordo com você, Paula. O conteúdo ele é fundamental porque é em cima dele, inclusive, que a gente trabalha as competências e habilidades. Sem conteúdo não tem desenvolvimento de competências, de habilidades, de operações cognitivas, né? Mas eu queria destacar justamente isso, sabe, esse papel que o professor tem na formação de uma sociedade mais humana, mais preocupada com ali o ser humano na sua, de forma completa, né? Não somente no ser humano aluno, no ser humano estudante, né? É claro que isso muitas vezes extrapola o nosso papel de educador, de professor, mas eu acho que a gente tem que passar, né, essa visão mais positiva, né, das coisas, de abrir possibilidades, abrir perspectivas, né? A gente sempre tem que ter essa função ali, né? De abrir horizontes para os estudantes. Então é isso, muito obrigado aí. Esperamos nos encontrar mais vezes, e estarei sempre à disposição, viu? Fernando, pode prosseguir. Tá? Eu só queria retomar um ponto, mas é muito rápido. Falando que a gente precisa ter no nosso país um alinhamento um pouco melhor. Hoje a gente tem
uma BNCC, que antes não tinha, e como eu falei, é um avanço, que não conversa 100% com o Enem, que tem um novo ensino médio, que é algo recente, que também não conversa com o Enem, e aí o aluno teria liberdade de escolher os itinerários formativos dentro da escola, e eu já dizia, olha, se o aluno tiver liberdade, o Enem não vai poder ser aplicado no segundo dia, como queriam, com aquele conteúdo, porque uma escola vai caminhar numa direção, outra vai caminhar em outra direção, dentro do mesmo, da mesma disciplina, matemáticas e suas tecnologias, por exemplo. Mas um caminha para, sei lá, educação financeira e outro caminha para geometria analítica ou para cálculo, alguma coisa do tipo. Então não vai ter como cobrar. E ele sempre dizia, eu dizia, olha, isso não tem como fechar. Se tiver o que cobrar, você vai engessar e vai dizer o que é o itinerário formativo. E se você não engessar, você não vai poder cobrar, porque as escolas podem estar caminhando em linhas diferentes. Você tem vestibulares de universidades que não conversam, muitas vezes, nem com a BNCC, tem vários conteúdos que estão fora da base. Então, a gente, num país tão grande que a gente está, e querendo melhorar a educação nacional, precisava ter uma conversa entre essas grandes entidades para poder ter um alinhamento um pouco melhor. Ah, isso aqui de fato é importante? Então vamos colocar desde o início tudo. Olha, isso aqui não é tão importante nem para a universidade, porque o aluno que chega no ensino médio, mais de 90% dos alunos, eles querem ir para a universidade. Então não adianta você dizer, olha, mas isso aqui está fora da base. Se é um conteúdo muito específico que caiu na prova da FUVEST, da Unicamp, o aluno vai estar querendo saber. Então isso aí precisa ter ser feita uma reflexão, ser feita uma conversa melhor entre esses grandes grupos. Depois a gente está passando, na minha visão, para um segundo momento muito grande de mudança de, de tecnologia. Uma foi a internet e uma outra tão grande quanto a internet é a inteligência artificial. Assim como todo mundo passou a utilizar a internet, passou a utilizar celular, todo mundo vai passar a utilizar a inteligência artificial. É uma questão de tempo, é uma questão talvez de quando. Ah, eu não quero agora utilizar a inteligência artificial. Mas você vai utilizar mais na frente. Algumas profissões novas surgirão, por exemplo, engenheiro de prompt, é o cara especialista em fazer aquele comando e aquela boa pergunta. Nem existia isso, hoje tem. Outras também irão desaparecer, assim que aconteceu durante toda a história. Tá? Mas existem duas coisas que eu tenho certeza que vão ficar. Os livros, eles vão permanecer, e os professores também. Gerações e gerações passarão, e os professores estarão presentes. E o professor, ele tem todas as suas dificuldades, tem suas alegrias, como em todas as profissões, mas ele talvez tenha uma responsabilidade maior do que todas as outras. Ele forma milhares e milhões, muitas vezes, aí de cidadãos, quando a gente junta todos os professores. E muitas vezes, a única pessoa que aquele jovem tem a possibilidade de ter uma palavra de incentivo, onde o mundo inteiro está contra, a escola não está funcionando como devia, em casa ninguém ajuda, às vezes é o professor. Então, o professor pode fazer total diferença na vida dos estudantes, na vida desses jovens. É cansativo, é difícil também, mas sempre vale a pena. Você vai ver o tanto de vida que você vai transformar quando você se dedica e faz muito mais do que apenas por ser sua profissão, mas faz porque também sente amor e gosta daquilo que faz. Eu fiz engenharia civil. Quando estava na metade de engenharia civil, mais na frente um pouco na metade, eu entrei numa sala de aula para dar aula. E falei, não, é isso que eu quero. Eu vou ser professor. Eu larguei engenharia civil, fui para licenciatura em matemática. Você não imagina o tanto de gente que falou, você é louco, tá largando engenharia civil já no final, não tem futuro, vai morrer pobre, coisa do tipo. E assim, o dinheiro não é uma preocupação, esse dinheiro aparece quando você faz por amor. Mas assim, é uma das coisas que mais me fascina. Eu sou apaixonado por educação, eu adoro dar aula, adoro ensinar os alunos e fico muito feliz quando eu vejo que eles conseguem chegar em patamares mais altos e principalmente conseguirem atingir aqueles objetivos que eles sempre sonharam, sempre desejaram. E aí eu incentivo o professor e lembro que a nossa profissão é realmente importante. Tá? Muita força, muita garra, muita coragem aí nessa caminhada. E muito obrigado, Paula, pelo convite, obrigado, Anselmo, pelos ensinamentos. Foi ótima essa troca. Espero que o pessoal de casa também tenha gostado. Eu acho que a gente fechou muito bem com a fala do Fernando. A gente está tendo um apagão também de professores, né? Eu já ouvi de alguns colegas, assim, professores também, que a tecnologia também pode ser uma oportunidade de revalorizar a profissão,
Interessante isso, eu acho que a gente pode, num próximo debate, falar disso, né, porque quando você todas as profissões associadas a tecnologias, elas são valorizadas na sociedade, né. Então isso poderia ser uma forma de valorizar a revalorizar a profissão. Mas de qualquer forma, eu queria agradecer a vocês pela qualidade também da intervenção de vocês, obviamente pela a maneira super didática que vocês abordaram essas questões complexas, e convidar o pessoal, né, vocês também, né, e o pessoal que está assistindo a participar do observatório. Pode ser apenas acompanhar os debates no canal do YouTube, pode ser contactar a gente para promover debates, justamente isso, né, a gente articula pessoas nesse sentido, né, a gente também está fazendo um projeto piloto numa escola de Campinas, enfim, então são coisas que a gente está tentando alimentar, né, essa reflexão pelo menos. E obrigada Fernanda, obrigada Anselmo, e até uma próxima. Até uma próxima. Obrigado.